Responsável por divulgar informações e entretenimento para o mundo, a televisão ainda segue forte como a principal lançadora de tendências e formadora de opinião, mesmo com o crescente acesso à internet pela população. Sua história se confunde com as transformações do nosso país, e 11 de agosto é o dia dela no Brasil. Mas você sabe por quê? Confira comigo algumas curiosidades sobre a TV. Solta a vinheta! Você está no canal Quero Saber, por Henrique Sattler. Sobre a data 11 de agosto, reza a lenda que Santa Clara de Assis não pôde assistir a uma missa do dia de Natal, mas milagrosamente ela conseguiu ouvir e assistir o que se passou. E em 1958, o Papa Pio XII achou importante homenagear a santa, relacionando o dia de sua morte com a televisão, que estava no seu primórdio. Na história, a Inglaterra e a Alemanha reivindicam o pioneirismo nas transmissões de televisão no mundo, mas os Estados Unidos, com a inauguração da NBC em 1939, é o país com televisão em atividade há mais tempo, sem interrupções. Hoje em dia, elas cresceram e ficaram modernas, mas as primeiras TVs criadas tinham o tamanho de uma sala inteira. A WBNT de Nova York exibiu aquele que é considerado o primeiro comercial da TV mundial. Um relógio da marca Bulova apareceu na tela durante 20 segundos. Isso enquanto eram apresentadas as notícias do tempo e a hora certa. Só na Globo, hoje em dia, são vinculados cerca de mais de 20 milhões de comerciais por ano. A TV Tupi operou no Canal 3 até 1960, passando a operar no Canal 4 até o seu fechamento, em 18 de julho de 1980. As primeiras transmissões de televisão via satélite no Brasil ocorreram em 1965. Dos estados brasileiros, o Rio Grande do Norte foi o último a ter uma emissora de TV comercial. A TV Ponta Negra foi inaugurada apenas em 1987. No entanto, antes disso, os telespectadores potiguares podiam sintonizar emissoras de estados vizinhos. O primeiro programa criado especialmente para a TV foi TV na Taba, da TV Tupi, cuja apresentação ficava a cargo de Homero Silva. O primeiro telejornal do país foi ao ar também pela hoje extinta TV Tupi e se chamava Imagens do Dia e ficou no ar entre os anos de 1950 e 1968, sempre no período noturno. A grande explosão da TV mundial ocorreu em 20 de julho de 1969, na transmissão da chegada do homem à Lua. Telespectadores de 47 países compuseram uma audiência de 700 milhões de pessoas. Por aqui, tudo preto em branco. Ver a cores? Só em 1972 tivemos a primeira transmissão em cores da TV brasileira. Um desfile de carros da Festa da Uva, no Rio Grande do Sul, foi transmitido na TV Difusora de Porto Alegre, pelo novo sistema colorido. A primeira telenovela com produção em cores foi O Bem Amado e também foi a primeira telenovela a ser exportada. E por falar em novelas, a primeira novela brasileira foi Sua Vida Me Pertence, exibida no final de 1951 e o princípio de 1952, pela TV Tupi. Escrita e protagonizada por Walter Foster, com Vida Alves como a mocinha, mostrou o primeiro beijo na boca da nossa TV, justamente entre eles.
A novela 25499 Ocupado, exibida em 1963 pela Excelsior, foi a primeira novela a ter capítulos apresentados diariamente. A história de amor entre uma presidiária e um homem que era seduzido por sua voz após uma ligação por engano. A trama ganhou um remake em 1999, chamado Louca Paixão, e exibida pela Record TV, com Maurício Mattá e Karina Barum no lugar do casal principal. Curiosamente, Lolita Rodrigues, do elenco original de 25499 Ocupado, também estava presente. Feitas ao vivo e sem VT, era comum que houvesse delay nas transmissões de capítulos. Nesta época, o que os telespectadores cariocas viam nas novelas da Globo, por exemplo, só era visto pelos paulistas 2 dias depois. Até ali, as exibições se limitavam a 2 ou 3 vezes por semana. A novela Suave Veneno, exibida em 1999, detém até hoje o título de telenovela com menor audiência na história da Rede Globo. No dia 4 de outubro de 1972, no capítulo 152 da primeira versão de Selva de Pedra, alcançou a invejável marca de 100% de audiência no Rio de Janeiro. Ou seja, todos os aparelhos assistiam à TV Globo no horário da novela. Outra marca que entrou para a história das novelas ocorreu em 21 de fevereiro de 1986, quando Roque Santeiro, no seu último capítulo, obteve picos de 100% de audiência em todo o território nacional. Também paixão nacional, o futebol teve sua primeira transmissão na Rede Record em setembro de 1955. Era uma partida entre Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, apenas para São Paulo. E em 1956, a TV Tupi realizou a primeira transmissão interestadual. Foi o jogo Brasil e Itália, direto do Maracanã, do Rio de Janeiro para São Paulo. Para realizar a transmissão, a emissora construiu 3 antenas, utilizando tela de galinheiro. O primeiro reality show exibido no Brasil só foi ao ar 50 anos depois das primeiras transmissões de TV. O No Limite foi transmitido pela então Rede Globo para todo o país, inaugurando uma nova fase da televisão e abrindo as portas para sucessos do modelo como o Big Brother. A emissora de televisão em atividade há mais tempo no Brasil é a Record TV. Seu canal de São Paulo entrou no ar no dia 27 de setembro de 1953. Em outubro de 2007, a Igreja Universal oferece à Rede Record recursos em torno de R$300 milhões por ano por meio da compra de horários na programação. A pioneira Tupi de São Paulo ficou no ar por 29 anos e 10 meses, de setembro de 1950 a julho de 1980. Durante o regime militar, o intervalo comercial foi fixado em 3 minutos, por decreto, e foi proibida a participação de menores de 18 anos em programação de debates. Em 1962, Jânio Quadros obrigou a dublagem de todos os filmes transmitidos pela TV. Também por decreto, era obrigatória a transmissão diária de 25 minutos de filmes brasileiros. E para terminar, nada como uma saudação e homenagem a um dos ícones da televisão brasileira. Ao longo dos quase 24 anos em que esteve à frente do Jornal Nacional, Cid Moreira desejou boa noite cerca de 9.000 vezes aos telespectadores. E aí,
Curtiu? Então deixa um joinha aí. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Quero saber por Henrique Sattler. É só apertar aí o sininho e receber as notificações dos próximos vídeos. Então, muito obrigado a todos e o meu boa noite.